Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Divino Mestre Jesus, essa paz que envolve os nossos corações nesse momento, possa ser uma constante em nossas vidas. É com muita alegria que estamos novamente juntos, a comunidade do Centro Espírita Portal da Luz, aqueles outros irmãos que também nos seguem, independente de frequentar ou não a casa. Mesmo que de forma virtual, estamos juntos no firme propósito de continuar as preciosas reflexões do Evangelho de Jesus acerca da visão da doutrina espírita que é tão consoladora, tão esclarecedora. E hoje, juntos, nós gostaríamos de fazer algumas abordagens sobre um tema que pensamos ser de grande importância na compreensão de nós, espíritos, como espíritos imortais. A nossa evolução, o nosso progresso como espíritos imortais que somos, existe uma temática que é recorrente sempre na casa espírita, que diz respeito à escolha de provas, à escolha das provas pelas quais o espírito passa. São essas provas escolhidas por cada um de nós? Essa escolha, ela é absoluta? Há formas de se intervir nessas escolhas? Deus pode fazer essa intervenção? É normal que isso aconteça? Quando o espírito faz a escolha da prova, geralmente o que move ele a determinadas escolhas? E é isso então que nós vamos tentar refletir na conversa de hoje. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, nós gostaríamos de solicitar o concurso da espiritualidade amiga para estar nos inspirando, nos instruindo, para que possamos ser felizes nas nossas colocações e que todos nós saiamos desse encontro com a consciência mais aguçada das nossas responsabilidades, dos nossos deveres e melhor compreender a nós mesmos, expandir o autoconhecimento que é essencial no nosso processo evolutivo. Então eu convido a todos nesse momento para num só pensamento elevarmos os sentimentos, o nosso coração, conectarmos ao Criador por meio da prece, agradecendo acima de tudo a oportunidade de aqui estarmos, reunidos, mesmo que distantes fisicamente, mas sabemos que a distância física para o pensamento não existe. E que nesse momento possamos nos conectar num só desejo de agradecer e louvar ao nosso Criador e pedir a Ele a força, a coragem para que sigamos em frente, embasados na cartilha do Mestre Jesus. Receba, Pai, a nossa oração de agradecimento quando te dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, no céu, em toda parte. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aqueles que nos devem e nos tenham ofendido. E não nos deixeis, Pai amado, cair em tentações. E dê-nos força para livrar-nos do mal que reside dentro de nós, pois só a Ti pertencem o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, como já adiantamos, hoje nós gostaríamos de fazer algumas reflexões sobre a temática da escolha das provas. Ora, por que ela é tão recorrente, nas exposições espíritas, nos estudos das casas, nas obras mesmo psicografadas? Ora, nós, como espíritas, e já nos entendendo como espíritos imortais que vivem uma experiência material como parte do processo de aprendizado, de evolução, temos a convicção, como nos foi já explicado em O Livro dos Espíritos, que a encarnação ela tem uma finalidade da expiação, da prova, da nossa evolução, que ela é necessária para o espírito
progredir. E Kardec nos apresentou, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando tratou do capítulo 3 sobre as diversas moradas na casa do Pai, ele ressaltou em um dos itens a questão da diferença de escalas dos mundos habitados. Há uma sugestão classificatória que corresponde justamente à condução evolutiva daquele mundo habitado, iniciando-se em planetas primitivos que abrigam as primeiras encarnações dos espíritos, passando pelos mundos de provas e expiações, de regeneração, os mundos ditosos e, por fim, os mundos celestiais, onde habitam os espíritos puros. Ora, nessa classificação, nos é esclarecida a condição da Terra, como ainda planeta de provas e expiações, que está no momento de transição para um mundo de regeneração, mas ainda classificado como um planeta de provas e expiações. E como o próprio nome diz, provas e expiações ainda são necessidades dos espíritos que aqui estão. Provas e expiações são necessidades que têm os espíritos que aqui estão. Por quê? Porque ainda aqui o mal se sobrepõe ao bem. E a forma de fazer com que o bem possa prevalecer é extirpando os vícios, fazendo com que o bem prevaleça, as virtudes prevaleçam sobre os vícios, e isso acontece através das provas e das expiações. Então, por isso que é muito interessante nós compreendermos esse mecanismo da escolha de provas para facilitar, inclusive, a nossa jornada, facilitar a compreensão de alguns porquês, de ocorrências que nos parecem, às vezes, inexplicáveis, equivocadas, mas que por trás há uma razão muito inteligente que nos explica determinadas situações que nos parecem, às vezes, injustas, né? Bom, então, Kardec foi sensível a essa temática. Lá em O Livro dos Espíritos, na segunda parte, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, lá no capítulo 6, no item 5, ele trata exatamente dessa temática, a escolha das provas, que vai das indagações de 258 até a 273. Numa série de questões, Kardec tenta deixar clara essa situação, essa condição, essa faculdade, esse direito, vamos dizer de alguma forma, que o espírito tem de fazer a escolha das provas pelas quais passará na sua existência corpórea. Bom, como que é que se dá esse processo de escolha de provas? Esse critério de escolha, ele segue alguma regra? É absoluta a forma que se dá essa escolha? Como que se processa isso? É isso que nós vamos, então, tentar verificar com algumas das questões que Kardec elaborou e, obviamente, usar da razão, do raciocínio que Kardec nos pede que façamos para compreender melhor como que funciona esse mecanismo de escolha de provas. Bom, então já sabemos que as provas são necessárias, assim como as expiações, para que as nossas virtudes sejam conquistadas, né? As provas estão mais relacionadas ao nosso aprimoramento evolutivo, à conquista de virtudes, e as expiações mais relacionadas ao pagamento de débitos por conta de erros, equívocos do passado. Como é que eu faço essa escolha? Como que ela se processa? O espírito, quando está no plano espiritual, aguardando uma nova oportunidade reencarnatória,
nós dizemos que ele está na erraticidade. O espírito no estado errante é aquele espírito que está aguardando uma nova oportunidade reencarnatória. Enquanto ele aguarda essa oportunidade reencarnatória, é óbvio que na condição de espírito ele tem muito a aprender e vai da sua vontade se dedicar a esse aprendizado, acompanhando os bons espíritos, acompanhando inclusive os próprios encarnados, verificando as suas ações, os seus comportamentos, os discursos dos mais evoluídos que aqui estão, para que ele empreenda na sua nova jornada, quando aqui estiver reencarnado, situações, ações, atitudes que lhe favoreçam na sua jornada evolutiva. Há uma grande diferença em compreender como se escolhe as provas quando nós estamos encarnados e na condição de espíritos libertos. Por que nós dizemos isso? Porque é interessante, às vezes, nós nos pegarmos fazendo algumas reflexões semelhantes a esta. Poxa, será que fui eu mesmo que escolhi passar por essa dificuldade tremenda que eu estou passando? Eu acho que é um tanto quanto sem noção, soa até como um certo masoquismo, né? Parece que gosta de sofrer, e ainda até existe, né, um jargão, vamos dizer assim, né? Um dito quase no meio aí da doutrina espírita. Tem muita gente que fala, eu não gosto de ser espírita porque parece que espírita gosta de sofrer, né? A ideia não é bem essa, não é que espírita gosta de sofrer. O espírita, aquele verdadeiro espírita que estuda e já compreendeu a sua condição de espírito mortal, ele compreende melhor os sofrimentos. Não é que ele goste de sofrer, ele compreende melhor o sofrimento, as dores, e, consequentemente, uma vez que eu compreendo melhor, a dor acaba sendo menor também, certo? É a questão consoladora do Espiritismo. Nos tira do desespero por nos esclarecer a condição de espíritos imortais e que as provas, as dificuldades, são ferramentas necessárias no nosso processo evolutivo, certo? Então, na condição de encarnado, se nós não temos essa consciência bem consolidada, às vezes nós temos essa impressão equivocada de que erramos absolutamente em todas as escolhas de provas que fizemos. Fizemos escolhas equivocadas e só queremos sofrer. Essa é a visão limitada enquanto nós estamos provocados, fomentados pelas tentações da matéria. Porque enquanto vivemos no mundo material, a matéria, sem dúvida nenhuma, é algo que nos impressiona muito. E nós, às vezes, colocamos os nossos objetivos, valores, sempre arraigados a questões materiais, conquistas de bens materiais, de uma condição social maior, poder, tudo que está relacionado à nossa presença no plano material, parece que tem uma força muito grande sobre as nossas escolhas. Então, daí, pensar que, se eu tivesse mesmo a oportunidade de escolher, eu escolheria nascer em tal país, em tal condição, ter essas facilidades. Essa, sem dúvida, é uma visão bem ainda arraigada às questões materiais. Porém, quando na condição de espírito errante, essa impressão da matéria, ela acaba ficando em segundo plano, porque o espírito já consegue enxergar a sua existência de um ponto de vista mais elevado. Ele entende com maior facilidade a sua destinação futura e percebe que essas quirelas materiais são apenas quirelas, são coisas tão pequenas em detrimento
da felicidade dos espíritos puros. Então ele já vislumbra mais adiante, mais à frente, e com isso ele tem condições de fazer escolhas embasado agora naquele objetivo maior da felicidade na vida futura. Então ele consegue fazer uma avaliação de quais são os vícios que mais o prejudicaram numa existência. E que, nessa sua reflexão, ele compreende que aquele vício precisa ser trabalhado. Então, fazendo essa reflexão, com agora essa visão na felicidade, na vida futura, ele faz todo um balanço do que seria uma existência proveitosa. Uma existência em que as provações pelas quais ele passasse seriam elas ferramentas preciosas para fazer com que ele combata aquele vício que ele percebeu que foi o grande vilão na sua jornada anterior ou nas jornadas anteriores. E é por esse motivo que ele faz escolhas, às vezes, que na visão daqueles que ainda estão encarnados, apenas objetivando as situações, entre aspas, mais brandas e favoráveis materialmente falando, na verdade são situações sensacionais para as conquistas do espírito. E aí fica fácil de compreender por que é que um espírito, às vezes, escolhe reencarnar num ambiente cercado por irmãos que têm determinados vícios, determinadas rusgas e posições diversas daquele espírito. Ora, ele assim o faz porque ele compreende que aquele ambiente cercado daquelas pessoas proporcionará a ele maiores oportunidades de ser testado naquela virtude que ele quer conquistar. E é por isso que Deus permite, então, que espíritos que já tenham adquirido essa consciência possam escolher o gênero das provas, que é exatamente a resposta à questão 258. Quando Kardec pergunta à espiritualidade amiga se o espírito, na condição de espírito errante, aguardando uma nova experiência encarnatória, se ele já tem a ideia, consciência, a previsão de tudo que vai acontecer com ele na próxima encarnação. E a espiritualidade responde, olha, ele sabe sim, ele mesmo que escolhe o gênero das provas que ele terá que passar. E é exatamente nisso que consiste o livre-arbítrio. Então, essa resposta já traz dois elementos fundamentais para nós compreendermos como que funciona esse mecanismo da escolha das provas. Então, primeiro, espírito escolhe o gênero. O gênero significa uma forma, como o próprio nome diz, genérica, condições principais para se estabelecer o teste àquela determinada virtude. Não especificamente item por item do que ele tem que passar. Porque às vezes, quando se fala de escolha de provas, pode-se pensar equivocadamente que absolutamente tudo que nos acontece, inclusive se uma pedra cai no nosso pé, ou se chutamos uma pedra quando estamos caminhando de forma imprudente num terreno acidentado, poderíamos imaginar que eu chutei aquela pedra porque eu escolhi como uma das minhas provas, naquele dia, naquela hora, passando por aquele lugar esburacado, cheio de pedra, que eu chutaria aquela pedra. De forma alguma. Né? Eu chutei aquela pedra porque eu me expus àquela condição, naquele lugar, naquele terreno, e obviamente a probabilidade de eu chutar uma pedra era muito maior do que a de não chutar. Agora, o que eu escolho, sim, é o gênero. O gênero. Eu quero ser testado, por exemplo, na paciência, porque eu preciso desenvolver essa virtude, pois a falta dela me fez sofrer muito na existência passada ou nas existências passadas. Então, eu posso solicitar àqueles que são responsáveis por conceder essa oportunidade
vivenciar experiências que eu seja testado. Agora, como que ocorrerão essas experiências? Então, o gênero é prova da paciência. Agora, quais as circunstâncias específicas em que isso acontecerá? É exatamente a vivência do nosso dia a dia é que oportunizará inúmeras chances de exercitarmos a paciência. E é na escolha do gênero, então, que está o exercício do nosso livre-arbítrio. E aí está o segundo elemento importante da resposta à questão dada pela espiritualidade amiga. Livre-arbítrio. Então significa que a escolha das provas, ela tem íntima relação com o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, ele é efetivamente absoluto desde sempre? De forma alguma. O livre-arbítrio é conquistado pelo espírito à medida que ele evolui, assim como acontece aqui na nossa existência encarnatória. Nós, na condição de encarnados, vamos obtendo o direito de exercitar nossas escolhas, nosso livre-arbítrio, à medida que nós crescemos. Eu não posso deixar à mercê de uma criança escolher o que é ou não melhor para ela em relação, por exemplo, à alimentação, educação, até mesmo a questão religiosa. Enquanto ela estiver sob a minha tutela, sobre a minha guarda, cabe a mim dar os direcionamentos corretos para ela. Então, eu, de certa forma, estou interferindo no livre-arbítrio dela, exercitando a escolha para ela. Por quê? Porque ainda ela não tem condição de o fazer. Mas à medida que ela vai crescendo, adquirindo maturidade, ela vai fazendo valer o seu direito de escolha, de exercitar o seu livre-arbítrio. E assim o é também o espírito. Nascemos simples e ignorantes. E nessa condição, o Pai, na sua misericórdia, nos proporciona o suporte da espiritualidade amiga que já passou por aquele estágio para nos auxiliar nas escolhas. E à medida que nós vamos amadurecendo, evoluindo, o nosso livre-arbítrio se amplia a ponto de nós termos condições de escolher as provas pelas quais passaremos. E aí chama-nos a atenção que quando se chega nessa oportunidade de escolher, porque o nosso livre-arbítrio já nos proporciona isso, nos chama a atenção que até a própria faculdade que nós já estamos exercendo de escolher a prova, acaba sendo uma prova em si. Por quê? Ora, porque a escolha da prova, ela também pode nos indicar vícios que ainda precisam ser combatidos. Por exemplo, existe uma questão lá em Livro dos Espíritos, a questão 269, que Kardec faz essa pergunta para a espiritualidade amiga. Ora, será que o espírito pode se equivocar na escolha da prova que ele fez? E aí, olha que interessante, tem uma resposta que nos chama a atenção. A espiritualidade fala, sim, ele pode às vezes escolher provas superiores às suas forças e vir a sucumbir. Ou escolher uma existência tão ociosa de que nada se lhe aproveitará naquela existência. E aí, na condição de espírito, quando retorna, volta e percebe o quanto se equivocou. Então, quando ele escolheu aquelas provas superiores às suas forças e sucumbiu, ou então bem inferiores às suas forças e deixou de progredir muito, na verdade, a questão da humildade na escolha das provas, do orgulho na escolha das provas, estava bem patente, bem presente. Então, até nessa escolha que nós fazemos das nossas provas, pode aí indicar para a nossa próxima escolha que nós tínhamos algo a melhorar para melhor filtrar as escolhas. E olha que interessante. Podem alguns irmãos perguntar, olha, mas espera aí, Adriano, como é que você falou aí na resposta
que às vezes o espírito pode escolher provas superiores às suas forças e vir a sucumbir? Ora, mas não existe aquela máxima que Deus nunca permite a prova maior que as forças daquele que pode suportar? Então como que fica isso? Ora, olha só a diferença. Deus nunca submete a ninguém provas maiores que suas forças. E não foi Deus que submeteu, foi o Espírito que escolheu. Então, como eu disse, Deus permite que ele o escolha dessa forma justamente para ele verificar que a sua escolha equivocada às vezes foi por conta de um orgulho, de uma vaidade ou de uma falsa humildade, né? E ele precisa trabalhar isso. Ele precisa trabalhar isso. É diferente daquelas condições, e há uma questão a respeito disso, quando aquele espírito que já é muito recalcitrante e não percebe quais são as virtudes que precisam ser trabalhadas e recorrentemente está falhando, equivocando-se nas suas escolhas, e encarnações e encarnações às vezes são perdidas por conta dessas escolhas equivocadas. Aqueles espíritos que ainda permanecem lá enraigados muito nas questões materiais, chega a um ponto que, vamos dizer assim, ele está num estado estacionário tão forte, tão grande, que a misericórdia divina acaba por interferir no seu livre-arbítrio, escolhendo encarnações, provações para aquele espírito, porque sabe que aquelas lhe serão mais proveitosas. Aí sim, nesse momento que a gente chama às vezes essas encarnações de encarnações compulsórias, onde as escolhas das provas, dos gêneros de provas que será submetido para aquele espírito é feito por um planejamento espiritual, é nesse momento que a gente usa a máxima, então, que nesse momento as provas que serão submetidas àquele nosso irmão, essas sim, nunca poderão ser superiores às forças que ele tem. E aí, já dissemos em uma outra exposição, que compreende-se a questão das forças aí, inclusive a força para pedir ajuda, quando ele percebe que está difícil de suportar aquela dificuldade. Então não há contradição em dizer que Deus nunca dá a prova maior que as forças. De fato, ele não dá mesmo. Então, quem dá somos nós mesmos, quando nós fazemos as escolhas, certo? Então fica bem clara essa colocação de que as provas são proporcionais às forças, quando elas são submetidas, na verdade, num processo de imposição, porque estamos nos equivocando e muito nas nossas escolhas. Porém, quando exercitamos o nosso livre-arbítrio e fazemos, às vezes sim podemos escolher provas que são superiores às nossas forças e sucumbir, mostrando aí que nós temos ainda um pouquinho de falta de humildade, de reconhecer a nossa pequenez e às vezes aquela ambição de querer, não, eu preciso trabalhar muito isso, então eu vou querer passar por isso, para querer galgar muito rápido os degraus no processo evolutivo, aí eu às vezes esqueço que eu posso estar querendo dar um passo maior do que as minhas pernas, e é aí que vem a queda do espírito, correto? Então, meus queridos irmãos, as reflexões sobre a escolha de provas que nós gostaríamos de fazer são basicamente essas. A escolha de provas está intimamente ligada com a maturidade do espírito, o seu exercício do livre-arbítrio. Quanto mais evoluído é um espírito, mais facilmente ele pode escolher as provas pelas quais deseja ser testado, e haverá um momento em que aquele espírito que já alcançou um grau de evolução próximo à condição de espírito puro, não haverá mais necessidade alguma de escolher provas. Na verdade, não se pode mais falar que ele tem provas a passar. Tudo aquilo que para nós, ainda na condição de espíritos inferiores, imperfeitos, é uma prova, quando na condição de espíritos puros,
é, na verdade, uma missão, às vezes, que aqueles irmãos se submetem para nos auxiliar. E eles não enxergam nisso nenhuma prova, nenhuma dificuldade, porque aquilo não os machuca, não causa sofrimento. Eles já passaram dessa etapa. Eles só vêm na questão de nos dar o exemplo na função de missionários. Então, haverá um momento em que não existirá mais escolha de provas, não existirá mais o que se espiar, e sim somente para exercermos o nosso papel missionário é que passaremos por situações difíceis. Dizer, por exemplo, que Jesus esteve entre nós e passou por inúmeras provas e expiações, na verdade, é uma forma equivocada de enxergar as dificuldades pelas quais Jesus passou. E, obviamente, ele não estava sendo provado e muito menos espiando. Ele estava numa missão missionária. Na condição de espíritos ainda inferiores, se nós estivéssemos passando por aquelas condições, muito provavelmente seriam provas e expiações. Correto? Então, para nós fecharmos a nossa reflexão, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a leitura de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Nascer e Renascer, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lá no capítulo 6, cujo tema é exatamente escolha de provas. Olha o que diz o benfeitor Emmanuel acerca dessa temática que é bem tratada no Livro dos Espíritos. Estudando o problema da escolha de provações da esfera espiritual para o círculo das experiências humanas, imaginemos um campo de serviço terrestre em que determinado trabalhador é chamado à execução de tarefa específica. De certo que, aí dentro, vige a liberdade da razão direta do dever bem cumprido. O servidor que haja inutilizado deliberadamente as peças do arado que lhe requer devoção e suor, gastará tempo em adquirir instrumento análogo com que possa atender à orientação que o dirige. O lavrador invigilante que tenha permitido por desleixo a incursão de vermes destruidores na plantação que lhe define o trabalho, não pode esperar a colheita farta antes que se consagre à limpeza e à preservação da leira que a administração lhe confia. O cooperador, com a infelicidade de envolver-se em processos de crueldade, terá cerceado a sua independência de ação, de vez que terá necessário circunscrever-lhe a influência em processo adequado de reajuste. Entretanto, se o operário fiel da lavoura satisfaz agora a todos os requisitos das obrigações a que se vê convocado, sem dúvida, plasma em seu próprio favor o direito de indicar por si mesmo o novo passo de serviço na direção do futuro, com pleno assentimento da autoridade superior que lhe traça o roteiro de lutas edificantes. Assim, além da desencarnação, nem todos desfrutam de improviso a faculdade de escolher o lugar ou a situação em que deva prosseguir no esforço de evolução, porquanto quase sempre é imperioso o regresso às sombras da retaguarda para refazer, com sofrimento e lágrimas, amargura e sacrifício, o ensejo perdido de acesso à luz. Se desejas a marcha vitoriosa para lá dos portais de cinza, em que se nos renova a visão espiritual, afeiçoa-te com perseverança e lealdade ao próprio dever, dele fazendo o pão espiritual, cada dia, porque, para alcançar o triunfo e a elevação do amanhã, é indispensável consagrar-lhes a nossa atenção desde hoje. Emmanuel, como sempre, no seu poder de síntese, deixa clara a noção. A escolha das provas depende da nossa capacidade de exercer o nosso livre-arbítrio, a maturidade do espírito. Conquistaremos o direito de escolha à medida em que evoluirmos, e essas escolhas serão cada vez mais acertadas
a partir do momento que nós compreendemos as nossas limitações, as nossas necessidades, exercemos os deveres, como ele bem disse aqui, fazendo a metáfora de comparação do lavrador com a terra, as funções da enxada, do arado, de cuidar da terra. E é aí, nesse momento que nós compreendemos esse nosso dever, essa nossa obrigação, as nossas limitações, é que nossas escolhas serão acertadas e a nossa existência será muito bem aproveitada em favor de todos aqueles que nos cercam e, obviamente, em nosso próprio favor. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de agradecer de coração a oportunidade que nos foi dada novamente de estar junto com vocês, mesmo que à distância, para as reflexões preciosas dos ensinamentos da doutrina espírita. Espero que todos estejam bem. Força, coragem, perseverança, porque isso também vai passar. Então nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, por tudo que haveremos de receber ainda e pela oportunidade que nos dá de podermos escolher as nossas provas e compreender que exercer o Evangelho sobre essas escolhas será a decisão mais acertada. Agradeço a todos pela atenção, fiquem em paz, até o próximo encontro e os convido mais uma vez para juntos, unidos pelo pensamento, conectados com o coração até o Mestre, agradeçamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Evita-nos, Senhor, todo o mal. Permita, Senhor, que cumpramos o teu mandamento, que auxiliemos os nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre esse mundo de desterro, distante de tua luz, e que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, aonde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Fique em paz.